Realmente tudo indica que o que estamos presenciando hoje nesse conflito envolvendo a Rússia, na verdade, pode ser apenas uma pequena peça de algo muito maior que está prestes a acontecer. Para você ter uma noção, a China já está pressionando os Estados Unidos, utilizando como ferramenta de ameaça o fornecimento de equipamentos militares para a própria Rússia. Ou seja, muito em breve os russos terão acesso ao terceiro maior arsenal do planeta. E sem dúvidas, isso pode ser o início de algo que abalará o mundo inteiro. Bom, se você já acompanha o canal, com certeza você também já deve estar por dentro de tudo que está acontecendo aí. Inclusive, você já deve ter assistido outros vídeos aqui falando a respeito dos dois discursos oficiais que o Vladimir Putin deu para o mundo inteiro. Aliás, pelo que eu me lembre, eu fui um dos poucos canais que trouxe todo aquele discurso fragmentado e legendado também. Mas enfim, vamos começar falando aqui sobre um outro discurso dado pelo Sergei Shoigu a respeito das táticas utilizadas pelos americanos para tentar meio que derrubar a Rússia. Basicamente, segundo ele, os Estados Unidos está meio que tentando derrubar a Rússia através da força das armas. E eles estão fazendo isso, obviamente, com um aumento drástico do fornecimento de equipamentos militares direto para Kiev. Inclusive, você já deve ter visto algum tipo de notícia por aí falando que tal país está fornecendo tantos bilhões de equipamentos, outro está fornecendo tantos milhões e por aí vai. O fato é que cada vez mais e mais os países estão se empenhando em fornecer quantidades ainda maiores, tanto de equipamentos quanto financeiramente. Não é à toa que muito recentemente um diplomata russo informou que o Ocidente não está nem um pouco interessado em uma desescalada desse conflito. Além disso, ele informou também que praticamente todas as sanções impostas pelo Ocidente já eram meio que previsíveis pela Rússia. Porém, nada disso serviu para abalar a estrutura do país, já que diversas cadeias de suprimentos já tinham sido interrompidas antes de qualquer tipo de sanção ser imposta. E dentro disso a gente já começa a puxar um pouco para o lado da China. Bom, segundo eles, atualmente uma das principais estratégias dos Estados Unidos é criar uma espécie de OTAN dentro do Indo-Pacífico. Porém, segundo os próprios chineses, essa tática que os Estados Unidos está tentando utilizar ali já é uma tática teoricamente fracassada. E para quem não sabe, é justamente naquela região do Indo-Pacífico que está concentrada grande parte, se não a maior parte de todo o transporte marítimo de mercadorias ao nível global. Inclusive, eu já cheguei a comentar sobre isso em outro vídeo aqui no canal, dando muito mais detalhes sobre o porquê essa região vai ser uma das regiões mais disputadas pelos Estados Unidos nos próximos anos. Não é à toa que, se você reparar bem, praticamente todos os países europeus estão enfrentando atualmente um período muito complicado de intensas crises, incluindo a França, a Alemanha e até mesmo o Reino Unido. Basicamente, o que está acontecendo ali é que toda aquela área está deixando de ser comercialmente interessante, digamos assim. Sabendo disso, a China quer a qualquer custo garantir a sua fatia do bolo. E para isso, é claro, ela precisa literalmente invadir e tomar a pequena ilha de Taiwan. Porém, dentro de tudo isso, existe um pequeno problema. Desde os anos 70, mais ou menos, os Estados Unidos garantiu o fornecimento de equipamentos militares para Taiwan. O que acontece é que nessa mesma época, tanto a China como a Rússia eram meio que inimigas. Sabendo disso, os Estados Unidos, muito esperto, tentou agradar a China, reconhecendo Taiwan como sendo parte do território chinês. Porém, existe uma contradição dentro de toda essa história. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos passou a reconhecer a China como uma só, eles também começaram a fornecer equipamentos militares para Taiwan. Ou seja, não importa o quão contraditório seja toda essa história, o que eles queriam mesmo é agradar os dois lados. E agora, mais de 50 anos depois, a China finalmente reconheceu que, na verdade, tudo isso foi um grande erro, já que com todos esses equipamentos militares que os Estados Unidos forneceram durante todos esses anos para Taiwan, fica quase que impossível a China conseguir adentrar a ilha sem ao menos perder 70% de todas as
suas tropas antes mesmo de chegar à costa. Foi por isso que agora a China decidiu colocar os Estados Unidos contra a parede, dizendo que se os americanos têm o direito de fornecer equipamentos militares para Taiwan, a China também tem o direito de fornecer os seus equipamentos militares para a própria Rússia. Só lembrando aqui que alguns meses atrás a China já havia se posicionado falando que vai sim invadir Taiwan independente do que aconteça. Bom, eu acho que podemos deduzir aqui que uma das principais estratégias da China nesse exato momento é criar caminhos que possibilitem essa invasão de Taiwan da forma mais rápida e menos prejudicial possível, mesmo que para isso seja necessário apoiar diretamente a Rússia com equipamentos militares. O grande problema disso tudo é que a China simplesmente possui o terceiro maior arsenal militar do planeta, ou seja, caso eles decidam realmente apoiar a Rússia em relação a todas essas questões aí, pode ter certeza que todo aquele conflito vai acabar de uma forma muito mais rápida. Mas obviamente o Ocidente não vai permitir de forma alguma que a Rússia saia como a vitoriosa de toda essa história. Sendo assim, caso a China realmente resolva fornecer todo o seu arsenal militar diretamente para a Rússia e a Rússia utilize esse mesmo arsenal para conquistar todo o território daquele país invadido, pode esperar aí que vamos presenciar uma escalada sem precedentes de todo esse conflito. Inclusive eu já cheguei a comentar em outros vídeos aqui do canal que na verdade quem pode ser o causador dessa terceira guerra mundial não é a Rússia, mas sim a própria China. Tanto é que se você reparar bem, esse conflito entre Rússia e Europa na verdade pode ser uma espécie de distração para a China aos poucos ir colocando todos os seus planos em prática. Não é à toa que eles foram dos primeiros a mencionar aquele relatório das investigações relacionadas aos gasodutos Nord Stream. Para quem ainda não sabe o que aconteceu, surgiu um relatório relacionado às investigações dos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, apontando que na verdade aquelas explosões foram fruto de sabotagem. Aliás, uma das últimas atualizações que a gente tem a respeito desse caso foi que descobriram uma suposta embarcação ucraniana utilizada para sabotar justamente esses gasodutos. E para ser bem sincero com você, pelas proporções que toda essa investigação está tomando, realmente fica bem difícil de não acreditar que tudo isso na verdade foi fruto de sabotagem mesmo, né? Bom, se você quer entender muito mais sobre o porquê a Europa está literalmente chegando ao fim e quais serão os planos dos Estados Unidos para os próximos anos, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo na tela aí para você. A gente se encontra lá.